Oi, meus amores, bom dia. Essa nossa aula hoje vai ser uma revisão dos nossos capítulos 3 e 4, tá? Eu sei que alguns conteúdos estão bem recentes, porque nós acabamos de ver na última aula, mas, de qualquer forma, nós faremos essa revisão, tá? Vou deixar também umas folhinhas de exercícios lá, os documentos, estudos dirigidos para vocês estudarem, tá? Então, vamos lá, gente. No nosso capítulo 3, nós iniciamos estudando o quê? A crônica, né? A crônica que é um gênero jornalístico, né, tanto jornalístico quanto literário, que justamente se caracteriza por essa conversa íntima, por essa aproximação com o leitor. Ou seja, a crônica é um texto que se aproxima muito do nosso cotidiano, da nossa realidade, só que de forma escrita. Né? Ela é escrita em prosa, embora exista também a crônica lírica. Né? Eu até vou contar uma coisa para vocês em relação a isso, ao lirismo. E como eu falei, ela narra temas cotidianos, né? É uma narrativa curta, assim como o conto também, que nós já estudamos, mas ela é uma narrativa curta e ficcional, ou seja, isso significa o quê, gente? Que os eventos que acontecem na crônica, eles são parcialmente inventados, tá? Qualquer coisa, volta lá na nossa aula de crônica e também tem no livro de vocês. A crônica, ela pode ser escrita tanto em primeira quanto em terceira pessoa, ou seja, eu vou ter um narrador que pode ser personagem, observador, né? Mas não onisciente. E isso é a crônica, tá? Releiam as crônicas, pesquisem crônicas também, tem muita crônica boa por aí. Muitos autores escreveram crônicas belíssimas e essas são as principais características da crônica. Nós também estudamos o predicado verbo nominal. No capítulo 2 já tínhamos estudado o predicado verbal e o predicado nominal, e nesse capítulo estudamos o predicado verbo nominal. O que é isso? É aquele predicado que tem o quê? Ele tem dois núcleos. Um vai ser um nome e o outro vai ser um verbo, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a frase ali, ó. Ele sentia-se completamente apaixonado. Gente, quem é o meu sujeito? Ele. E o meu verbo? O verbo sentir tá ali, sentia. Quem se sentia apaixonado? Ele. Agora, completamente. O que completamente é ali? Ó, completamente, nesse caso, é o que? É um advérbio. Mas qual é o meu núcleo ali do predicado? É esse completamente? Não. Por quê? Porque se eu tirar completamente, a minha frase continua fazendo sentido e o núcleo é a parte mais importante da minha oração. É aquela que eu não posso viver sem, porque senão perde o sentido de tudo. Então, nesse caso, eu tenho o verbo sentir, que é o meu núcleo, e eu tenho também apaixonado. Porque ele sentia-se completamente? Não, não faz sentido. Então eu tenho completamente como eu tenho apaixonado como núcleo e tenho sentia como núcleo também. Por isso meu predicado ele é verbo nominal, um nome e um verbo. Vamos olhar aqui, gente. Ó, nós temos essa tirinha no primeiro quadrinho ali, né? Como vocês puderam observar, tem uma fala do dono do Garfield para ele. No segundo também e na terceira. É só dar um pause aí e ler. No segundo quadrinho, quando ele diz assim, ó, você deixa a porta da geladeira aberta. Por que eu posso dizer que esse predicado ele é verbo nominal? Porque primeiro que deixa é o meu verbo ali, ele é o núcleo do meu predicado, você é o meu sujeito, então ali o deixa é o núcleo do meu predicado. Então, eu já sei que aquilo ali é a parte mais importante, mas eu preciso continuar analisando a minha frase. E aí eu encontro o quê? Geladeira. Por quê? Você deixa da geladeira aberta, não faz sentido. Olha o meu núcleo de novo ali sendo o nome. Porta. Porta é o quê? Substantivo. É geladeira. Então, geladeira é o quê? Geladeira é o meu núcleo, sendo um nome, um substantivo. Por isso eu tenho um nome, geladeira, e um verbo. Verbo deixa como núcleo, por isso um predicado verbo nominal. Nós também estudamos o quê? Vimos a sintaxe do verbo, que vocês já sabem que ele pode ser tanto de ligação quanto significativo, né? Já sabem a diferença entre eles. Se não lembram, voltem lá, revejam os vídeos e também tem no livro de vocês. E nós vamos falar sobre a transitividade desse verbo, que é o quê, gente? É como o verbo transita, como ele se movimenta na oração, né? É quando um verbo significativo, ele necessita ou não de um complemento para ter sentido completo. E aí, o que acontece? Dependendo se ele vai ter complemento ou se não, ele pode ser intransitivo ou transitivo. Ele vai ser intransitivo quando ele não precisar de um complemento para ter sentido completo. E ele vai ser transitivo justamente quando for ao contrário, quando ele precisar desse complemento.
E aí eu tenho como transitivo, eu tenho os verbos o quê? Transitivo diretos, indiretos e transitivo diretos e indiretos, não é? Lembra? Vocês lembram disso, né? Pois bem, gente, eu tenho ali como verbo intransitivo, choveu ontem. Pode olhar aqui, ó. Choveu ontem. Choveu é um verbo, fenômeno da natureza, faz sentido, tem sentido completo, não precisa de ninguém. Ok? Só tem ali um advérbio só para enfeitar a minha oração, mas se eu dissesse simplesmente choveu, choveu. Choveu, aconteceu, não importa quando nem onde, tá? E como verbo transitivo, que eu falei para vocês, ele precisa de um complemento, ele vai poder ser direto, indireto ou direto e indireto. Se ele for direto, significa o quê? Que o objeto do meu verbo, ele é direto. E para o meu objeto ser direto, significa o quê também? Significa que ele consegue, o verbo se liga ao objeto dele sem o auxílio de uma preposição. Não tem um obstáculo ali, eles se ligam sozinhos. Então, por isso ele é direto. E o indireto é justamente o contrário, é quando o meu verbo ele se liga ao alvo dele, ao complemento dele, né, ao objeto desse verbo, com o auxílio de uma preposição. Então, eu tenho a preposição, meu verbo é indireto, meu verbo é transitivo indireto. E eu não tenho o auxílio da preposição, então eu tenho um transitivo direto. Nós vimos também que alguns verbos eles apresentam dupla transitividade. O que é isso? Eles podem ser tanto transitivos diretos quanto indiretos. Mas, como eu disse para vocês, o verbo nunca vai ter dois complementos iguais, tá? Aqui, ó, eu deixei um exemplo para vocês, como vocês podem ver, que é assim, ó. Olha a frase. O cinema nacional, a direção informou a nova data da prova para os alunos. A direção informou a nova data da prova para os alunos. Gente, quem informa algo para alguém ou informa alguém de alguma coisa, não é? Vamos prestar atenção aqui, ó. A direção informou. Informou o quê? Ou informou para quem? Informou a quem? Informou a nova data da prova. Informou a nova data da prova. Então, a nova data da prova é o meu objeto direto. Por quê? A nova data, esse a aí é o quê? Preposição ou é artigo? Óbvio que é artigo. Por quê? Porque está falando da data, a nova data, tá? Então, informou o quê? A nova data da prova. Informou isso para quem? Para quem? Para os alunos. Então, eu tenho preposição ali em para os alunos. Por isso, esse é meu verbo. Informar é um verbo de dupla transitividade, sendo direto e indireto. E já o verbo de ligação, né, como eu falei para você, ele só liga o sujeito a uma característica ou um atributo desse sujeito. Só serve para isso na vida. Vocês lembram disso? Aí eu tenho, cinema nacional é muito enriquecedor. Quem é enriquecedor? Cinema nacional. Pronto, ligou ali. Lembram dos verbos lá cafés para dois, que eu falei para vocês, que são verbos que sempre serão de ligação. E lembrem-se também que isso tem lá no livro de vocês, na parte de transitividade verbal. Tá? Nós também vimos a transitividade nominal, não foi? Nós vimos a transitividade nominal, que é justamente a transitividade do nome, é quando os nomes transitam em seus sentidos para completar outros elementos da minha oração. E esse complemento, ele recebe o nome de complemento nominal, não foi? Foi isso que nós vimos. Bom, vamos ver aqui essa tirinha, ó. Eu tenho ali, ó, no segundo quadrinho, dá um pause aí, observa, lê a tirinha e agora volta, ó. Eu sou seu vizinho, H, o horrível. Bem-vindo à vizinhança. Então, ali em bem-vindo à vizinhança, gente, bem-vindo é o quê? Bem-vindo é adjetivo. Pronto. Se ele é adjetivo e eu tenho algo que está complementando esse adjetivo, ele só pode ser o quê? Em relação à transitividade nominal. Bem-vindo é nome, é adjetivo. Então, é um complemento nominal. Tá? Quem é o complemento nominal? Vizinhança. Tá bom? Então, eu tenho ali um complemento nominal que está completando o sentido de bem-vindo. Quem é bem-vindo? Bem-vindo a quê? Bem-vindo à vizinhança, tá? Então, essa foi a nossa aula, nossa revisão dos capítulos 3 e 4. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Só voltar lá nos vídeos. Eu vou deixar as folhinhas de exercícios e perguntas lá no nosso fórum, tá bom? Tchau!